E aqui uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o coração e como podemos silenciar os nossos pensamentos. Se um dia nós percebemos, se um dia nós sentimos que as nossas ideias pessoais, os nossos apegos estão sendo transformados, que o nosso egoísmo está sendo mudado em doação, em amor, em união. Isso está acontecendo no coração. O coração é aquela área da consciência onde este egoísmo, onde esta separatividade, onde esta mente pessoal, analítica, fria, vai mudando, vai se transformando. É ali o coração. É ali esta usina, é ali este centro. Então, se você é egoísta e se você de repente começa a estar menos egoísta e mais ligado com outros e mais unido, preste atenção porque isso é o coração, isto é esta região da consciência. E nesta região da consciência, onde estas coisas vão se transformando, você não precisa se preocupar com o corpo, nem com chakra, nem com coisa cardíaca, não precisa se preocupar com nada disto, porque é aí que você tem que estar, é no coração. Aí você percebe que aquilo que era obstáculo, que antes te impedia a fazer algo evolutivo, neste estado de consciência, esse obstáculo te fortalece. Em vez de você deixar de ser o que é por causa do obstáculo, aí você aprende a transpor este obstáculo e a ficar mais forte depois do que isso tudo aconteceu. Então o coração não conhece obstáculo. Se você é devoto a isto, se você fica aí quieto, nesta área da consciência, os obstáculos vão te fortalecer. E trata-se de nós, com a mente, pensarmos nesse estado de ser. Pensarmos nisso. Pense que um obstáculo, em vez de te impedir, que este obstáculo vai te fortalecer. Precisa pensar nisto. Precisa ter isto presente. Precisa ter esta verdade presente. Porque aí o coração vai se abrindo, aí o coração vai se expandindo e você vai estar no coração, porque você está ligado a essa transformação. Você vai entrar aí, a mente adotando estas coisas, a mente desejando estas coisas, a mente ficando unida com estas coisas, com essas transformações e com esses novos modos de ser para nós. Enfim, nós temos tantos modos de ser, temos tantas formas de ser, e com o coração nós vamos abandonando todas estas formas e vamos sendo outra coisa, vão acontecendo outras coisas. Mas você precisa, com a mente, estar coligado com essas transformações. Mente e coração trabalham juntos neste sentido, porque com a mente você fica focalizando aquilo que é o seu ideal, o seu objeto de devoção, a sua intenção, aquilo que você está invocando com a mente. E o coração vai se encarregando de transformar e de levar isso tudo para lá. E você vai ver que depois mente e coração são duas coisas muito coligadas, porque trabalham assim juntos na nossa constituição. Quem tem mente, focaliza com a mente a sua meta espiritual, focaliza com a mente aquilo que é para ele a verdade, aquilo que é para ele onde ele quer chegar, e o coração se encarrega de desenvolver isto. O coração se encarrega de fazer. Mas aqui precisa que essas características humanas, não é, de egoísmo, de separatividade, de crítica, que isto tudo não entre aí como meta.
E numa partilha anterior, nós tivemos refletindo sobre dedicação e aqui chegaram algumas questões sobre isto. E aqui a pessoa pergunta: como é que uma pessoa chega a ser dedicada? Como é que uma pessoa consegue chegar a trabalhar e a servir sem esperar recompensa? Como é que isto acontece? As pessoas que são dedicadas realmente são pessoas que em vidas anteriores suportaram cargas muito mais pesadas do que as suas forças humanas podiam suportar. Então uma pessoa não se torna dedicada porque ela quer. Ela pode querer ser dedicada e ela vai ser dedicada no grau que ela pode ser. Mas a dedicação verdadeira, a dedicação incondicional, isso não se é quando se quer. Em vidas anteriores, nós suportamos cargas muito maiores do que as nossas forças humanas permitiam. Isto é o que deixa uma pessoa dedicada na vida seguinte. Essas pessoas que são dedicadas ou que se prepararam para ser dedicadas, elas ficaram fortes internamente. Quando suportaram estas cargas, quando não se deixaram abater por elas, então aí elas ficaram internamente fortes. E passaram a perceber intuitivamente certas coisas que para as outras pessoas são incompreensíveis ou são invisíveis. Então, como elas percebem intimamente certas coisas, isto não é um fato racional, não. A pessoa dedicada não é uma pessoa racional. Ela pode ser racional também, mas não é por isso que ela é dedicada. Ela é dedicada porque ela suportou coisas muito pesadas. Então, ela recebeu este dom de ser dedicada. Essas pessoas ficaram fortes internamente e, portanto, podem suportar uma dedicação incondicional, e elas conhecem por intuição, por um outro sentido, o que as outras pessoas não chegam a perceber. Então, normalmente, nós não percebemos estas coisas, então não podemos nos dedicar a algo. Para você ser realmente dedicado, precisa que você perceba o que tem ali intuitivamente, não pensando. Nesse caminho, as nossas forças vão sempre aumentando. Então, o retorno kármico de se ter suportado algo além das próprias forças, o retorno kármico é que as nossas forças vão aumentando. Nossas forças não vão mais diminuindo. Então, na dedicação, as forças vão aumentando. As forças internas, a disposição interior vai sempre aumentando. E aqui uma pessoa pergunta: como podemos saber quando estamos sob a égide do livre-arbítrio ou sob a orientação da consciência superior? Porque ele acha que a fronteira é muito tênue entre a gente estar fazendo o que resolveu e aquilo que seria o que uma consciência superior está nos mostrando que seja feito. Nem sempre podemos estar muito certos daquilo que estamos fazendo neste campo. Então, sempre que nós, com o livre-arbítrio, resolvemos uma coisa, ou sempre que usamos o livre-arbítrio, ou que usamos a nossa experiência interior, as nossas intenções para resolver uma coisa ou para colocar uma coisa em movimento, é sempre bom que a gente pergunte internamente, não que a gente lance esta pergunta, se aquilo que nós estamos fazendo está conforme a vontade interna. Fazer esta pergunta continuamente, diante de cada ação que se esteja empreendendo. Porque nós sabemos de antemão
que por mais que a gente busque esta vontade, e por mais que esta vontade tente chegar até nós, nós sabemos que todas estas camadas que envolvem o nosso corpo mental e o nosso corpo astral e etérico físico, mesmo você estando totalmente voltado para fazer a pura vontade interior, vocês sabem que nós estamos sempre sujeitos à mistura, a uma nebulosidade por causa das condições dos nossos corpos. E esta falta de clareza total nas nossas ações, mesmo quando a gente as quer muito claras, esta falta de clareza total, isto já é computado naquilo que é a distribuição das tarefas entre nós, pelo plano evolutivo. Então, quando o plano distribui as tarefas entre grupos ou entre indivíduos, aí já está previsto que por mais preciso, por mais fiéis, por mais corretos, por mais autênticos que nós queiramos ser no cumprimento daquela tarefa, aí já está previsto que alguma coisa seja mais imperfeita ou saia mais imperfeita, mesmo com todas as nossas boas intenções. Então, por isto, o plano procura colocar numa mesma tarefa, ou muitas vezes até com a mesma responsabilidade, vários seres. Seres às vezes bem diferentes uns dos outros, porque cada ser tem uma capacidade de absorver uma impressão. Então, se numa tarefa estão envolvidos vários seres de índoles diferentes, de energia diferente, de modo de compreender diferente, se existe uma maior reunião de seres na mesma tarefa, então há a possibilidade de cada ser imprimir naquela tarefa uma nuance que vai completá-la. Então, esta pergunta que está aqui está praticamente respondida, que para a pessoa é uma pergunta muito delicada. A pessoa está num determinado setor e viu que naquele setor, ao lado dela, foi colocada uma outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então ele pergunta, para que outra pessoa fazendo o que eu estou fazendo? Mesmo que duas pessoas ou mais estejam fazendo o mesmo trabalho, nunca resulta no mesmo trabalho, porque cada pessoa tem a sua nota, cada pessoa tem a sua forma, tem a sua energia. Então, mesmo que alguém parece que está fazendo o mesmo trabalho que nós estamos fazendo, aparentemente é o mesmo trabalho, mas aquilo é completamente diferente porque a energia da pessoa é diferente, a energia da pessoa é outra. Então, se tem mais de uma pessoa fazendo o mesmo trabalho, isso só pode enriquecer a tarefa. O que dificilmente acontece é que as pessoas se harmonizem nestas situações. É que as pessoas se compreendam mutuamente e que as pessoas renunciem a ser donas das tarefas. Isso está claro? Então, o que é preciso não é que fique só um fazendo uma tarefa. Quem dera que houvesse centenas de pessoas fazendo a mesma tarefa, porque aí nós teríamos uma tarefa mais completa. O que aquelas pessoas precisam compreender é estarem juntas fazendo a mesma coisa, porque assim aquilo que está saindo não é o retrato de nenhuma, não é a projeção de nenhuma delas. Se todas elas estiverem alinhadas, se todas elas estiverem conectadas com a ideia ou com a meta espiritual ou com o sentido daquela tarefa, quanto mais pessoas estiverem fazendo, mais rico é o resultado. Isto é uma coisa que pode ser dito num momento como este, mas que não pode ser dito em certos setores, porque complicaria demais, porque as pessoas não sabem trabalhar juntas. Então, cada uma se sente ela a dona da tarefa. Então, isto é uma coisa que está em formação,
é uma coisa que faz parte da educação dos colaboradores em um centro espiritual, de forma que nós podemos responder esta pergunta, mas não podemos prometer que em cada tarefa haja muitas pessoas executando, porque isto vai depender de uma evolução de cada uma destas pessoas e vai depender de um outro estágio em que os egos, as personalidades ou as mentes deverão estar. E aqui nós já temos tido vários sinais de que é mais do que hora de várias pessoas estarem encarregadas de uma mesma tarefa. Nós já tivemos vários sinais. E quem sabe vão nos ajudar a sermos mais iguais. Mas iguais, repito, não quer dizer que sejamos feitos todos na forma e que vamos fazer as coisas iguaizinhas, mas que nós vamos saber somar aquilo que o outro está fazendo com aquilo que eu estou fazendo, que eu vou saber somar isto, que aquilo vai ser um produto diferente, que não é nem meu e nem dele, mas é aquilo que o plano precisa. É exatamente aquilo que o plano necessita. Todos estão aprendendo. Cada um que está nessas posições, seja de pessoas que naquele momento está servindo, ou que é o outro que está coordenando, todos estão aprendendo. Então, seria bom que todos tivessem as coisas mais claras, não as coisas aqui desta terra, porque aqui as coisas nunca são muito claras mesmo, mas que cada um tivesse bem clara a lei espiritual. A lei espiritual que pode ser aplicada ali naquele momento. A lei é uma só, é a lei do amor, é uma só. Mas ela é formada de tantas particularidades, não de tantas facetas. Então nós podemos dizer que conhecemos muitas leis. No monastério temos 84 atributos, tudo isso para dizer uma coisa só. Então ali não falta orientação para quem quer orientação. E diz uma lei que quando você pede, te é dado. Não existe pedido que não seja atendido. Precisa ver o que é que você está pedindo. Quer dizer, não existe pedido que não seja atendido. Uma pessoa diz que ele não acredita em Deus, mas que ele está procurando por isso e gostaria que a gente explicasse quem ele é. Olha, eu também não acredito em Deus, assim como as pessoas acreditam. Eu também não acredito, não, que Deus seja uma pessoa, porque Deus não é quem. Isto que as pessoas chamam de Deus, a gente acaba percebendo. E muitas vezes nós já percebemos isto há muito tempo. Mas como estamos condicionados às definições de Deus e como estamos acostumados a ouvir falar em Deus à maneira dos homens, porque as pessoas definem Deus à maneira deles. Então, como são pessoas, eles dizem Deus em 3 pessoas, eles chamam Deus de ele, de quem. Eles tratam Deus, isto é, eles tratam esta coisa única como se fosse uma pessoa. Então não acreditem mesmo nisto, porque isto é para gente de mente curta. Porque como pode ser um reflexo nosso? Como nós podemos entender isto como pessoas? Só se projetarmos nisso o nosso retrato, a nossa forma de ser. Então Deus mesmo, assim como todo mundo diz que é, eu também não acredito, nunca acreditei. Acho que você tem toda a razão. Agora, quem está preocupado com este assunto, quem toca neste assunto, ou quem tem este assunto presente, é porque algo interno e divino, não superficial, está se movendo nele. Senão não teria esta questão. Então, se você está tão preocupado porque não acredita em Deus, e você quer saber quem é Deus, isto é sinal que alguma coisa não superficial está se movendo no teu ser. Um nível do seu ser mais profundo
que não está na superfície, está se movendo, está procurando um contato com a sua parte consciente. E é isso que está se movendo em você, é isto que está produzindo em você esta pergunta, esta questão, é exatamente isto que vai levar você à compreensão do que você precisa compreender. Então aqui a sugestão é que em vez de você ficar fazendo esta pergunta para fora, ou em vez de você ficar perguntando a outra pessoa o que é Deus, que ela só poderá responder à maneira dela e nunca à sua maneira, então em vez de você ficar buscando isto fora, nos livros, nas filosofias, nas pessoas, você procura estar mais voltado para esta área sua que está fazendo esta pergunta. Porque ali está a resposta. E você vai ali dentro começando a sentir um certo estado. Você vai mudar de estado. Você vai perder esta insegurança, esta curiosidade, mas principalmente a insegurança. Não quer dizer que quando a gente se volta para esta nossa parte mais interna, que nós vamos ter a resposta de tudo. Nós vamos ter a nossa insegurança mais curada, mais tratada. E vamos ficando cada vez menos inseguros. Então, se dentro de você, se internamente, aquilo que está lá dentro, como essência, como força, como energia, como realidade interna, for deixando você cada vez mais seguro, nesse trajeto você vai descobrindo isso que você está procurando. Que eu não sei se você vai chamar de Deus, não sei como você vai chamar ou se vai chamar de alguma coisa, mas você vai ficando seguro de si mesmo. Porque se você for ficando seguro de si mesmo, todos esses assuntos se resolvem. E aí você vai ver o que é que essas pessoas querem dizer com Deus. Mas aí você teria, se voltando para dentro, que buscar isso lá dentro e fazer realmente esta pergunta lá para dentro. Que existe ou que não existe? Depende. Depende de quem está nesta posição. Porque para alguém que nunca buscou isto e que só está olhando para fora, pode ser que isto não exista. Ou pode ser que já tenha até se mostrado para ele em alguma situação, em alguma circunstância, e que ele não tenha reconhecido. Porque se isto é tudo, está em todo lugar, se é uma coisa única, mesmo olhando para fora, você o vê. Ele não está fora de nada. Isto que ele está perguntando. Isto não está fora de nada. Mas para você poder ver isto em tudo, ou ver isto em parte, pelo menos em parte, em tudo, precisa que você tenha esta pergunta. Que você tenha esta indagação. E esta indagação você tem. E muitas vezes nós somos postos à prova quando fazemos uma pergunta para o nosso interno, ou não percebemos bem a resposta, ou a resposta aguarda um pouco, ou a resposta vem e nós na hora estávamos distraídos ou entendemos de outra forma. Isto são provas. E o importante é que a gente prossiga na pergunta, que a gente prossiga na indagação e continue procurando isto. Porque isto vai se mostrando, isto vai se revelando, isto vai se tornando a nossa vida, até que toda esta insegurança vai passando. Toda esta insegurança, esta incerteza vai sendo curada. E no caminho a gente vai descobrindo o que se estava procurando. Enquanto se está procurando com a mente, isto é muito misterioso. Mas quando isto começa a ser feito com o coração, se torna menos misterioso. Nós temos uma forma de ver isto e de compreender isto com mais simplicidade. Porque isto é realmente muito simples, isto não é complicado não.
E aqui a pessoa pergunta: por que essas personalidades divinas que se manifestam em forma humana quase sempre terminam suas vidas sobre a Terra desastrosamente? Essas personalidades divinas não terminam bem suas vidas aqui na superfície, em geral, porque essas personalidades, quando vêm servir a Terra, elas se responsabilizam pelo bem-estar interno dos seres coligados, elas assumem parte do karma desses seres, e no assumir parte do karma é possível eliminar certas enfermidades destes seres coligados a elas. Com a sua presença, seu contato, diminuem depressões de muitos seres, porque estes seres deprimidos ficam supridos com essas presenças. Porque o que é uma depressão? É o eu superior do indivíduo que vai se afastando. Então o indivíduo se sente esvaziado, não sente a presença do seu eu interno. E essas personalidades divinas preenchem esses seres. Então curam a depressão. Mesmo que eles não possam se sentir preenchidos por eles, essas personalidades os preenchem. Emanam uma coisa que eles acolhem e assim ficam preenchidos. E isto tudo corresponde a assumir o karma de todos estes seres. E o karma que se assume é este karma que leva a vida a terminar desastrosamente. Então, uma personalidade assim não termina desastrosamente sobre a Terra por causa de karma dela. Mas termina assim, como tantos que a gente conhece, porque assumem o karma dos outros. Assumem o karma de tantos seres que isto tudo somado dá um fim desastroso. Isto se diz de um modo geral, mas claro que pode haver exceções. Uma pessoa lembra que houve um tempo em que os homens divinizavam os animais. E que papel isso teve na evolução dos seres do planeta Terra? Os animais que o reino animal materializou, não os animais que foram criados pelo homem, mas os animais que o reino animal materializou, correspondem a arquétipos, a modelos de vida de seres. E esses modelos originais são representados nos planos internos por grandes entidades. Entidades que não são animais, são entidades criadoras. E essas entidades, que são as representantes desses arquétipos, desses modelos, cabe a elas transmitir a energia desses arquétipos a essas espécies que vão surgindo. Então estas grandes entidades são a serviço do reino animal, que é um reino que não se limita a este planeta, mas que existe em vários níveis, em vários planos de consciência e em outros mundos. Como havia sacerdotes verdadeiros presentes na Terra antigamente, então estes sacerdotes mantinham contato com o que estas entidades representavam para a vida aqui. Então o culto que era feito não era aos animais, assim como eles eram apresentados como símbolos, mas o culto, o reconhecimento, o contato era com a energia destas grandes entidades, ou o contato era com esses arquétipos, através do reino animal. Os sacerdotes sabiam disto
E outros seres também sabiam disto, mas as pessoas em geral interpretavam que se estava adorando um animal. Porque aqui no plano físico se colocava um animal como símbolo. E as pessoas interpretavam que se estava divinizando o animal. Existe uma ideia arquetípica e existe em grandes entidades e grandes forças cósmicas atrás de cada exemplar animal, que é um símbolo. Tanto assim que nos sonhos nós encontramos muitos animais simbolicamente. E nos sonhos, cada tipo de animal simboliza uma coisa para nós. Então, no mundo dos sonhos, um animal aparece como símbolo de alguma coisa. E isto se pode perceber quando se começa a estudar os sonhos. Nos trabalhos de Hércules, que nós temos descritos nesse livro Hora de Crescer Interiormente, nós vemos ali Hércules lidando com muitos animais. Os animais são protagonistas. Nos trabalhos de Hércules se pode entrever outros valores atrás daqueles animais que são apresentados ali. E como nós, não como seres humanos, passamos já como mônadas pela evolução animal, então nós trazemos para dentro do reino humano muitas qualidades do reino animal, muitos traços do reino animal, que são vivos em nós até hoje. Então, nos sonhos, esses animais que aparecem estão representando certos aspectos nossos, animais que a gente ainda mantém, e nos indicam nos sonhos em que situação estão esses aspectos dentro de nós. Enfim, nós podemos sonhar com animais, ou os animais podem estar presentes nos nossos sonhos de forma menos valorizada. Mas quando nós começamos a prestar atenção na vida de sonho, para efeito de termos instruções e para efeito de entrarmos em contato com outras realidades, nós vamos começando a identificar o que um animal quer dizer dentro de um sonho que nós temos. Mas aí nós precisamos nos interessar de novo por esse aspecto simbólico da vida e precisamos nos reeducar, porque realmente a humanidade se distanciou bastante desse conhecimento a respeito deste reino. E esse reino está presente aqui no planeta, junto com o reino humano, por muitos motivos. Também porque as mônadas transitam do reino animal para o reino humano. E isto é uma forma destes reinos construírem uma ponte entre um e outro, uma ponte para as mônadas, convivendo juntos aqui na Terra. E sempre que dois reinos convivem no mesmo planeta e ao mesmo tempo, é porque ali deve-se construir uma ponte, deve-se ter um processo de transmigração de um para o outro. Mas isto não precisaria ficar só a cargo da natureza, ou só a cargo desses reinos inseparados ou destas grandes entidades. Mas o homem, que compreende mais, poderia ajudar neste processo, compreendendo os animais, não é? Tendo a presença dos animais como uma presença fraterna aqui, e não só usando os animais como usa, mas também ajudando os animais a evoluírem. E seria muito benéfico se cada ser humano, ou cada grupo de ser humano, ou cada ambiente humano tivesse condições de acolher certos animais, para ir contribuindo para esta passagem daqueles seres ou daquela vida para o reino humano. Quando existe
a possibilidade em um ambiente humano de se ter animais de forma correta, evolutiva e superior, o reino vai canalizando para aquele ambiente alguns animais que estão mais preparados, mais prontos para o processo de individualização, para que neles possa surgir a alma, para que neles possa surgir este núcleo já com princípios humanos, e a partir da formação deste núcleo, então os animais que já têm este núcleo formado começam a reencarnar. E aí os animais reencarnando, eventualmente junto com estes seres humanos que os cuidaram e que foram deles instrutores ou que foram colaboradores na sua evolução, já vão formando uma união entre os reinos, porque há animais que acompanham, se já estão individualizados, um ser humano através das suas encarnações e assim usufruir das oportunidades que aquele ser humano tem no planeta para evoluir, para se educar, para viver. Então, o animal que o acompanha vai usufruindo disto indiretamente, por estar em companhia ou por estar na mesma corrente evolutiva. Se nós temos estas coisas presentes de um modo geral, e se vamos purificando o nosso modo de nos relacionarmos com os outros reinos, principalmente com o reino animal, então, num centro espiritual ou num grupo espiritual, começam a surgir animais que podem usufruir daquele trabalho, mas aí precisa que a gente tenha a consciência destas coisas e que a gente tenha uma íntima disponibilidade para trabalhar isso. É de muita responsabilidade ter animais nessas condições sob a própria guarda, porque o animal que está se individualizando, que está no caminho da individualização, ou o animal que já está individualizado, ele absorve muito mais a energia e as características dos seres humanos que estão tratando com eles. Então, o animal, em certos momentos da sua evolução, em certas fases da sua evolução, pode ficar bem marcado pelas características de um ser humano que o tratou ou que conviveu com ele. Aqui uma pessoa está perguntando se seria possível esclarecermos a importância desta data 8/8. Esta data 8/8, no nosso conceito de tempo, corresponde a um momento dentro do nosso calendário no qual certas conjunturas planetárias e solares estão se sintetizando. Então é como se num determinado ciclo essas atividades planetárias e solares estivessem acontecendo. No final destes ciclos, que no nosso calendário corresponde ao 8/8, isto se conjuga a uma sintetização do que houve durante o ciclo no planeta e no sistema solar. Se nós neste momento, no momento da conjunção, no momento em que toda esta operação que aconteceu entre um 8/8 e o outro, se tudo isto que aconteceu e que converge exatamente nesta data dentro do calendário, se você fica atento a esta conjunção, isto favorece seu aperfeiçoamento, isto favorece uma sua maior receptividade aos impulsos destes comandos,
aos impulsos hierárquicos. Então, se você está atento à sua meta espiritual, no momento de uma conjuntura destas, então ali é como se você ficasse mais receptivo, se você pudesse ali naquele momento estar mais unido com a sua meta, para receber todos esses impulsos destas operações. Sempre que nós passamos por uma estimulação, no momento de uma conjuntura destas, logo em seguida nós vamos ter a nossa qualidade receptiva, a nossa vibração, a nossa energia reciclada, ampliada, trabalhada. E vamos ter novas provas para que possamos atravessar aquela nova conjuntura e depois entrar num outro momento de síntese. Então, se vocês notarem, todos aqueles que estão atentos a essas conjunções e que passam por essa estimulação, neste período têm as suas provas delicadas, provas sutis, provas importantes, provas que determinam se eles vão poder continuar a ser estimulados ou não, porque isto é cíclico. Você pode entrar em um ciclo de ser estimulado nessas conjunturas, e se você permanece respondendo, e se você passa bem nas provas, em cada momento destes, em cada data destas, se você transcende esta prova, então você continua o trabalho nesse ciclo. E aqui existe uma conjuntura de 7 anos. Então é 8 de 8, 8 de 8, durante 7 anos. Então aqui você já começa a entrar em ciclos maiores. Você já começa a entrar na lei dos ciclos. Porque nós vivemos, como sabemos, na lei evolutiva material, na lei do karma. Mas essa estimulação do 8 do 8, esta conjuntura marcada pelo 8 do 8, isso está nos levando para uma lei cíclica. Isso está nos levando a ampliar a nossa qualidade ciclicamente e termos também as nossas provas ciclicamente. Nós vamos completar 2 ciclos de trabalhos no 8 do 8 em 2002. Nós estamos exatamente no final de um segundo ciclo de experiência. Eu digo aqueles que estão a cada 8 de 8 reformulando esse trabalho, ampliando as suas qualidades e, portanto, tendo provas cada vez mais sutis, provas cada vez mais importantes para eles. Mas, se no penúltimo 8 de 8 do segundo ciclo, se alguém traz esta pergunta, é porque o grupo está, como grupo, transcorrendo estes ciclos. Já transcorreu um ciclo de 88 até 95 e está transcorrendo o segundo, que vai de 95 a 2002. Geralmente estas coisas ficam no inconsciente. Mas, como perguntaram, talvez seja bom que nós tomemos consciência deste ponto, tomemos consciência deste nível, porque ainda temos um 7º de um ciclo disponível para refazermos os nossos votos, para estarmos diante destas conjunturas com muito mais integridade, sinceridade e revisando os nossos propósitos e as nossas intenções. Então, quando se fala de renovar intenções e de renovar propósitos, nós estamos falando de se posicionar dentro de ciclos. Porque dentro de um ciclo há várias fases
E você, para entrar numa outra fase dentro de um ciclo, você precisa reconfirmar os seus propósitos e não desembarcar durante o ciclo. Porque aí a construção é outra, o movimento é outro. A fonte de resgate que nós podemos ser e na qual podemos nos transformar, esta fonte vai ter mais ou menos o que emitir. Então, quando se fala de reafirmar votos, se fala de algo cíclico. Não se está falando de intenções comuns, de intenções normais. Reafirmar um voto quer dizer se manter íntegro e se reconfirmar no movimento de um ciclo.